Arabescos de Casimiro Cunha. Embora a crítica azeda tende ao dever cristão, a inveja combate sempre o esforço da elevação. Ilumina a própria senda, faze-te sábio e melhor. De todos os males juntos, a ignorância é o maior. A fortuna muitas vezes é neblina deletéria, a riqueza sem virtude é mais triste que a miséria. Não te esqueças da verdade. Recorda que para a morte não vale bolsa repleta, nem existe casa forte. Trabalha constantemente, firme e fiel ao teu posto. Descanso desnecessário é plantação de desgosto. Ao despeito envenenado, a retidão não se rende. De pessoa desbriada, o insulto não ofende. Dos vermes da ruína e morte, que atacam o fruto e a flor, o mais cruel é a preguiça que mora no lavrador. Respeita a moderação quem com pouco se compraz, entre as bênçãos da alegria serve muito e vive em paz. Senhor Jesus, grandes reformadores da vida religiosa passaram no mundo antes de ti. Sacerdotes chineses, hindus, persas, egípcios, gregos e judeus referiam-se à lei traçando diferentes caminhos às cogitações humanas. Um dos maiores de todos, Moisés, viveu entre príncipes da ciência, fez-se condutor de multidões, plasmou sagrados princípios de justiça e, após sofrer as vicissitudes de sua época, expirou no Monte Nebo, contemplando a gleba farta que prometera ao seu povo. Outro senhor, o grande Siddhartha, converteu-se em arrimo dos penitentes da terra, ensinando a compaixão depois de renunciar ele próprio, o bem-aventurado, às alegrias do seu palácio para morrer em seguida a sublimes testemunhos de simplicidade e de amor, entre flores de Kusinagara. Todos eles passaram, induzindo os homens à solidariedade e ao dever, exalçando o coração e purificando a inteligência. Profetas hebreus numerosos antecederam teus passos, esboçando o roteiro da luz. Alguns deles encontraram o escárnio e a flagelação em lutas enormes, confinadas, porém, ao âmbito particular do povo a que serviam. Nenhum, no entanto, acendeu tantos conflitos com o mandato de que se faziam intérpretes quando confrontados contigo, a quem se negou um lar para nascer. Por onde passaste, extremavam-se as paixões, contrapondo-se ao carinho que te consagravam as almas simples de Cafarnaum, recebeste o ódio gratuito dos espíritos calculistas de Jerusalém. Em tua entrada, aglutinaram-se a fraqueza e a ingratidão, a crueldade e a secura, tecendo a rede de trevas na qual te conduziram à cruz entre malfeitores. Em oposição à tranquilidade silenciosa que se estendeu sobre a morte dos grandes enviados do céu que te precederam, de teu túmulo aberto ergueu-se a mensagem da eternidade, gritante e magnífica, pela qual os teus seguidores experimentaram a perseguição e o sacrifício. Em 300 anos de sangue e lágrimas, nos cárceres de martírio ou na humilhação dos espetáculos públicos. É que não apenas ensinaste a bondade, praticando-a impecavelmente, mas revelaste os segredos da morte. Conversaste com as almas desencarnadas padecentes através dos enfermos que te procuravam. Transfiguraste as próprias energias no cimo do Tábor, dando ensejo a que se materializassem diante dos discípulos estáticos, espíritos gloriosos de tua equipe celeste. Reabriste os olhos cadaverizados do filho da viúva de Naim e trouxeste de novo à existência o espírito de Lázaro, que se achava distanciado do corpo inerte,
encarecendo e exaltando a responsabilidade da criatura, que receberá sempre de acordo com as próprias obras. Agarrados à posse efêmera da estação terrestre, os homens não te perdoaram a revelação inesquecível e te condenaram à morte, buscando sufocar-te a palavra, olvidando que a tua doutrina marcada de amor e perdão já se havia incorporado para sempre aos ouvidos da humanidade. E retomando-lhes o convívio, ressuscitado em tua forma sublime, mais lhe aumentaste o espanto da consciência entenebrecida. Desde então, Senhor, acirrou-se a antinomia entre a luz e a treva. Os teus apóstolos exibiam fenômenos mediúnicos maravilhosos, arrebatando a admiração e o respeito da turba que o cercava. Mas bastou que no dia de Pentecostes transmitissem os ensinamentos dos desencarnados em diversas línguas para que fossem categorizados por ébrios que o vinho fazia desvairar. Enquanto Paulo de Tarso, inspirado, se detinha na Acrópole sobre os grandes temas do destino, conquistava a atenção dos atenienses ilustres, mas bastou que aludisse à ressurreição dos mortos para que fosse abandonado por todos eles a zombaria e a solidão. E ainda hoje, mestre, anotamos por toda parte o terror da responsabilidade de viver. Quase todos os homens aceitam o apoio da religião sempre que se lhes lisonjeie a inferioridade e se lhes endossem os caprichos no culto externo, prestigiando as autoridades de superfície que lhes desaconselhem pensar. Acreditam comprar o céu a preço de oferendas materiais ou de atitudes estudadas na convenção e imaginam que esse ou aquele inimigo está reservado aos tormentos do inferno. Entretanto, se alguém lhes recorda a realidade mostrando a morte como prosseguimento da vida, com a exação da lei que confere a cada criatura o salário correspondente aos próprios atos, azeda-se-lhes o fervor, passando a abominar quantos lhes sacodem a mente entorpecida. E agora, como antigamente, associam rebelião e vaidade para asfixiar o verbo revelador onde surja. Improvisam tentações e pavores ao redor daqueles que se dedicam à verdade, e se esses lhes não caem nas armadilhas e se lhes não temem as ameaças, empreendem campanhas lamentáveis em que a difamação e o ridículo funcionam por golilhas atrozes nas gargantas que desferem a palavra divina do teu evangelho libertador. Aos espíritas, Senhor, que te exumam as lições do acervo de cinzas do tempo, cabe agora o privilégio de semelhantes assaltos, porque se reportam a responsabilidade da criatura no campo da vida eterna, e porque demonstram que a sepultura é portal da imortalidade. São conduzidos ao pelourinho da execração, caluniados e escarnecidos, como se lhes não possa interromper a existência, a fio de espada, emudecendo-lhes a mensagem de luz, pisa-se-lhes o coração na praça pública com as varas da mentira e do sarcasmo, para que o desânimo e o sofrimento lhes apressem o fim. Mas sabemos que tu, Senhor, és hoje como ontem o herói do túmulo vazio. Aqueles que te colocaram suspenso na cruz por te negarem residência na terra, não sabiam que te alçavam mais alto a visão para que lhes observasses os movimentos na sombra. Mestre redivivo, que ainda agora enches de terrível assombro, quantos estimariam que não tivesses vivido entre os homens? Fixa teu complacente olhar sobre nós e aparta-nos da treva de todos os que se acomodam com a saliva da injúria.
e revigora-nos a consolação e a esperança, porque sabemos, Senhor, que como outrora, ante os discípulos assustados, estarás com os teus aprendizes fiéis em todo instante da angústia, exclamando imperturbável: tende bom ânimo, eu estou aqui. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos, que nos ilumine, nos esclareça e nos ajude a ter sempre a nossa mão pronta para ajudar, as nossas vibrações prontas para disseminar cada vez mais a sua luz e as nossas ações sempre prontas a acolher a todos os que sofrem. Assim seja, Senhor.